A paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Pastor Jackson Oliveira, mais um vídeo edificando você. E hoje eu quero falar sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pastor, não sei nem o que é isso. Você é pré-tribulacionista ou é pós-tribulacionista? Eu vou te explicar. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem é Margaret MacDonald ou John Nelson Darby? Esses dois personagens que estão aparecendo na tela. Não sabe? Fica comigo até o final desse vídeo, muito esclarecedor, e você vai saber se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Esse vídeo é para esclarecer você, não tem intuito de atacar a fé de ninguém. Primeiro, a principal importância não é saber se vai ser arrebatado antes ou depois da tribulação, é crer que o Senhor Jesus morreu por nós e Ele virá para nos buscar. Esse é o principal objetivo do cristão, o encontro com o Senhor. Mas o pré-tribulacionista, ele crê que será arrebatado antes da grande tribulação. Ele vai ser arrebatado, Jesus vem e vai levá-lo, vai ser arrebatado, alguns vão ser deixados para trás. Ele crê que depois o Senhor voltará, com os santos voltará para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino. Já o pós-tribulacionista, ele não crê dessa forma, ele crê que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. É isso, basicamente, que se distingue dos dois. Contudo, porém, alguns versículos dão a entender, numa interpretação, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas são versículos onde você tem que forçar a interpretação e jogar ao arrebatamento. A Bíblia diz em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, lembrando que esta passagem Deus está falando à igreja de Filadélfia, Deus está falando àquela igreja que existiu, realmente tinha uma igreja ali e passaria por aflição e tribulação em momento de provação. E o texto diz, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação ou tentação. Não é da hora da grande tribulação que há de vir, é da hora da tentação. Algumas traduções diz provação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. E pegam isso e dizem, olha, Deus nos guardará da hora, tá vendo? Não é na hora, é da hora e tal. Só que não focam na palavra tentação, focam na palavra da hora. Outro versículo também, a esperar dos céus Jesus, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura ou da ira futura. Olha aí, a igreja não passará pela ira, a ira futura, a ira vindoura. Outro versículo, Deus não nos destinou para a ira. Mas são versículos que dá a entender um escape, um livramento, mas a Bíblia é cheia de passagens que diz que Deus livra, que Deus guarda os seus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A Bíblia diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Poupá-lo-ei como um pai poupa o seu filho que o serve. São muitas as passagens que a gente tem de livramentos do Senhor e de Deus poupando o seu povo. Porém, na história podemos ver também que Deus permitiu o seu povo passar por grandes aflições, por grandes provas. Se você for observar a vida dos apóstolos, você vai ver que Estevão morreu apedrejado como um mártir, o primeiro mártir da igreja. Você vai ver que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso não indica que Deus não era com eles ou que Deus foi perverso e permitiu o mal vir sobre eles. Não, Deus sempre foi com eles e os livrou de muitas situações. Contudo, porém, muitos foram lançados às feras no Coliseu de Roma e devorados por leões. Não significa que Deus não os amava por ter permitido isso acontecer. Mas Deus sempre esteve com seu povo, livrando, guardando e abençoando. Deixa eu falar para você um pouco sobre Mateus 24 e você vai me entender
por que é que eu cria daquela forma, porque fui ensinado assim, era o que eu aprendi, era o que me falavam, e faltou um pouco mais de empenho para buscar na Escritura, mas examinando a Bíblia, procurando mais da palavra, buscando mais conhecimento de Deus para a nossa vida, a gente vê que esta visão escatológica, pré-tribulacionista ou escapista, né, é muito fácil, é muito bom, é ótimo, mas só que eu prefiro crer que nós iremos passar pela grande tribulação e se preparar para o que vem aí pela frente e talvez ser arrebatado antes, do que eu não crer, né, que vou passar pela grande tribulação e de repente está entrando de cabeça na grande tribulação, sabendo que terá grande aflição e grande perseguição religiosa, e também o anticristo governando vai querer fazer com que a todos sejam postos na sua mão ou na sua testa uma marca, né, para controlar as pessoas, e isso a pessoa não poderá nem comprar nem vender. Escuta só, Mateus 24, é um capítulo escatológico tremendo, e são palavras do Mestre, de Jesus, que é a base. Ele próprio falou de sua vinda, ele próprio falou da sua volta. O capítulo 24 de Mateus é muito importante, pois os discípulos perguntam: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim dos tempos? Escatologia, a doutrina do fim dos tempos, dos últimos tempos. Jesus diz, né, que teria sinais, né? Jesus falou que haveria fome, peste, terremotos em vários lugares. Ele fala de todos esses sinais, né? E ele vai dando a entender que surgiriam falsos cristos e tal. Quando chega no versículo 21, note, e eu vou ler, acompanha aí na tela também. Eu vou ler o versículo 21, para que você possa me acompanhar, leia aí também. Jesus diz: porque haverá então tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá, ou há de haver. Escute só, ele está falando de um momento ímpar, de um momento único, de um momento que não teve outro antes da história e não terá outro depois. Ah, pastor, mas Hitler perseguiu, foi uma grande aflição para o povo de Deus. Foi um momento de grande aflição, matou milhões de judeus, matou milhões do povo de Deus. Porém, igual a esta que Jesus falou, nunca houve uma antes e nunca haverá depois. Aqui ele está falando da grande aflição, e a aflição eu posso substituir sim por tribulação. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, algumas traduções vai ter, no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É diferente de eu pegar, te guardarei da hora da tentação. Tentação, existe dois fatores, o fator externo e o fator interno. Nossa própria cobiça, né? A nossa própria concupiscência, o desejo forte ou o desejo desenfreado. Isso é um fator interno, que dá, né, a entender a tentação por causa da nossa carne. E a tentação do fator externo, o próprio diabo, ele é o tentador. Vai tentar você para que você caia, para que você dê mau testemunho, para que você fracasse. Escute só, Jesus falou que depois destes dias apareceria o sinal do Filho do Homem, depois dessa grande aflição. Jesus fala que haveria sinais antes dele voltar. Ele diz, né, que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Versículo 29, leia aí e me acompanhe. As estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha aí, o povo que está dizendo aí, eu tive uma revelação, vai ter quantos dias de escuridão? 15, o outro diz vai ter 30, vai ter 20. Isso aí é bíblico, vai acontecer realmente, o sol vai escurecer. Isso bem pertinho da vinda do Senhor. É um dos sinais de que Jesus está para voltar, vai estar às portas, é quando o sol escurecer, a lua não dá a sua luz, as estrelas do céu caem do firmamento, Jesus vai estar voltando, ok? Ele diz, logo depois
da aflição daqueles dias, né? Ele diz depois da aflição. Note que não é no meio, não é antes, é depois da aflição daqueles dias. E veja que na aflição os escolhidos estão, porque ele diz que se tais dias de aflição não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, que estarão nesse momento de aflição, esses dias serão abreviados. Ou seja, Deus vai mostrar o seu poder sobre a nossa vida, nos poupando. Amém? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, versículo 30, vindo sobre as nuvens, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha aí, ó, é o que está lá em Apocalipse, todo olho verá. A vinda do Senhor, ele não divide em duas partes, como Margaret MacDonald teve uma visagem ou uma visão de que Jesus vinha num momento, arrebatava alguns e deixava outros, e depois ele vinha terceira vinda. A Bíblia não fala de terceira vinda. Olha o versículo aí, ó, em Hebreus. Segunda vinda. A Bíblia fala da segunda vinda. Jesus disse: eu virei outra vez. Ok? Segunda vinda. Então Jesus diz que ele virá com poder e grande glória. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E tem mais, olha só. Ele diz, e ele ajuntará, né, ele enviará os seus anjos, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rígido clangor de trombeta, a trombeta vai estar tocando, né, os quais ajuntarão os seus escolhidos, né, desde os quatro ventos da terra. Olha, onde tiver um crente ou na terra, os quatro cantos da terra, nos quatro ventos, será arrebatado. Esses, né, irão para o Senhor, porque os anjos que são enviados por Deus vai ser enviado com essa finalidade, com esse objetivo de arrebatar a sua igreja. Então a vinda do Senhor e o arrebatamento é uma coisa só, é um ato único. Aqui está simples, fácil de entender, está claro e está literal. Os outros textos que falam, né, que dão a entender de arrebatamento, é um texto escapista que quer forçar uma interpretação para que o arrebatamento seja, né, invisível, um rapto. Não, Jesus diz que todo olho verá quando ele vir. Jesus diz que ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos a uma outra extremidade da terra e reunirá os seus escolhidos. Isso é reunião com o Senhor. Isso é arrebatamento. Ok? É simples de entender. Fica aí com esse vídeo mais esclarecedor ainda, que vai ser de bênção para a tua vida. Você vai saber quem foi o padre jesuíta chileno Manuel Lacusa, que escreveu o livro A Vinda do Senhor em Glória. Este influenciou Eduardo Irving, um pregador irlandês, e a Margaret MacDonald, uma garota de 15 anos que estava nos cultos, ouvindo o Irving pregar já as ideias de Lacusa, tem uma visão, tem um sonho, tem uma visagem, que Jesus vem em dois momentos. Daí criou-se a doutrina pré-tribulacionista, que foi mais divulgada por um outro camarada chamado John Nelson Darby. Esse John Nelson Darby, ele foi o pai do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo moderno. E entenda que essa passagem bíblica desmonta tudo isso. Mateus 24, Jesus é simples, é claro, é objetivo, está literal o texto aqui. Não precisa de forçar o texto com interpretações de textos isolados, mas eu preciso entender que a vinda do Senhor, todo olho verá, e ele, quando vier, vai arrebatar a sua igreja. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving,
traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir desta nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão.